Paz do Senhor, você que está assistindo. Vamos lá, 1 Samuel, você achou aí, Dudu? Capítulo de número 17. Nós vamos caminhar nesse texto nessa noite. Versículo de número... Versículo de número... Deixa eu ver aqui. Para não fazer uma leitura longa, versículo de número 28, tá? Então nós vamos ler do 28 ao 31. Diz assim: E ouvindo Eliabe, o seu irmão mais velho, falar aquelas coisas, acendeu uma ira sobre ele, contra Davi. E ele disse: por que você veio aqui? E onde você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a presunção do teu coração, a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: o que eu fiz agora? Porventura não há razão para isso. E desviou-se dele e foi para outro lado e falou conforme aquelas palavras, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvi das palavras de que Davi havia falado, a disseram a Saul, que o mandou buscá-lo. Amém? Podeis assentar. Nós vamos dar continuidade, então preciso lembrá-los dos 2 primeiros capítulos e de tudo aquilo que nós aprendemos no decorrer dessas 2 últimas quinta-feiras. Israel agora rejeita a Deus, porque a nação estava em organização e formação. Eles tinham acabado de sair de um cativeiro longo, que durou aproximadamente 400 anos de escravidão. Eles atravessam o deserto. Quando eles chegam em Canaã, eles tinham uma terra, eles tinham uma promessa de ser uma grande nação. É Gênesis 12 que Deus fala que faria de Abraão uma grande nação. Mas não seria fácil organizar essa grande nação. Os 40 anos no deserto faz com que eles se dividem em 12 tribos. Quando eles chegam em Canaã, essas 12 tribos agora elas recebem terras de acordo com as suas tribos. Então Judá fica com uma parte, Ruben fica com outra parte, Naftali fica com outra parte, Gade fica com outra parte, e assim consequentemente todos os filhos de Jacó recebem uma parte, para que eles pudessem cultivar e sobreviver. Então eles vivem durante aproximadamente 300 anos nesse período teocrático. Não havia um governante a não ser um juiz que Deus levantava em tempos para julgar a nação. A Bíblia diz que então chega um tempo que eles decidem a não querer mais esse cuidado ou esse regime teocrático, e eles começam a pedir a Samuel, que é o último juiz, um rei, porque eles viam que as nações vizinhas tinham reis,
Os filisteus tinham rei, os amonitas tinham reis, os amalequitas tinham reis. E por que eles não poderiam ter um rei? Então, quando isso chega a Samuel, Samuel fica triste, porque Samuel acha que o povo havia rejeitado a ele. Mas Deus diz que o povo não havia rejeitado a Samuel, o povo havia rejeitado a Deus. E Deus então escolhe alguém da tribo de Benjamim, Saul, filho de Cis. Saul então é escolhido por Deus, inicialmente rejeitado pelo povo. Os irmãos lembram disso que eu disse na primeira mensagem que eu preguei? E isso faz com que agora Saul começa alguns desafios: organizar a nação, fazer com que as 12 tribos se tornem um povo só. E isso era muito difícil, porque haveria uma disputa de ego, porque as pessoas não queriam se sujeitar a alguém de uma tribo tão insignificante como era a tribo de Benjamim, uma tribo pequena, sem muita expressão, sem muito espaço territorial, mas havia uma escolha divina. Foi Deus quem escolheu Saul, e Saul então começa a reinar sobre o povo. O reinado de Saul, ele dura 40 anos. Saul começa bem, mas com o passar dos anos, a Bíblia diz que ele começa a sair do propósito, a abandonar o projeto. E algumas justificativas que Saul usava para isso era que o povo estava pressionando ele para que ele tomasse algumas atitudes que fugissem de um propósito divino. Então Saul é rejeitado por Deus. Quando Deus rejeita Saul, no capítulo 14 de 1 Samuel, a Bíblia diz que Deus já havia escolhido alguém, e é o próprio Deus quem diz que esse alguém era um homem segundo o seu coração. O homem segundo o seu coração não era um homem perfeito. Um homem segundo o coração de Deus não era alguém celestial, mas era um homem que teria as suas fraquezas, era um homem que teria as suas debilidades, mas nenhuma delas fazia com que este homem se esquecessem de um propósito maior. Um homem segundo o coração de Deus, aqui na Bíblia, era um homem que cometia falhas, assim como nós vamos aprender lá na frente com Davi, mas consequentemente ele fazia com que essas falhas não fossem o motivo para que ele perdesse a sua comunhão com Deus. O homem segundo o coração de Deus era um homem que não se justificava diante as situações adversas, mas ele sempre tinha uma palavra de arrependimento nos seus lábios. É por isso que Deus diz: ele não é perfeito, mas é segundo o meu coração. Ele não tem muitas qualidades, mas é segundo o meu coração. Talvez ele não toca muito bem, não canta muito lindo, talvez a pregação dele não seja tão eloquente assim, mas ele é um homem segundo o meu coração. Porque Deus não queria um homem talentoso, Deus queria um homem que se reverenciava a ele diante as adversidades. Ele não queria um homem com muito potencial, mas ele queria um homem que, quando se encontrava diante das adversidades, dizia: eu sei que o Senhor é o meu socorro, eu sei que quando eu elevo os meus olhos para os montes, ali está o Senhor, eu sei. Este é um homem segundo o coração de Deus. Então Deus rejeita Saul. Davi é ungido rei diante dos seus irmãos. Quando Davi é ungido rei, e essa é a mensagem
da primeira quinta-feira, quando eu disse que Deus escolhe, ou Deus esconde um rei na casa de Jessé. Agora Davi, ele volta para a sua rotina, cuidar das ovelhas de seu pai, viver aquele ambiente que ele sempre vivia. E a Bíblia diz que automaticamente, no momento que Davi foi ungido rei, o Espírito do Senhor se apodera de Davi. Quando o Espírito de Deus se apodera de Davi, automaticamente o Espírito de Deus se afasta de Saul. E Saul agora vive um tempo de perturbação. O texto que, a palavra que Saul usa para aquele momento é que ele se sentia sobrecarregado com aquilo que ele estava vivendo. E todas as vezes que Saul estava sobrecarregado, atribulado, se assim eu posso dizer, ele não tinha resposta para aquela situação. Um homem sem a presença de Deus, automaticamente ele deixa um vazio muito grande na sua alma. Esse vazio agora é preenchido por esse sentimento. A Bíblia diz que alguém se lembra de Davi e disse que ele era talentoso, bonitinho, tocava harpa, era um jovem forte. O texto vai dizer aqui que ele tinha algumas qualidades, como animoso, e o melhor das qualidades está no capítulo 16 e no versículo 18, a última parte, quando diz que o Senhor era com ele. Era a maior qualidade de Davi, era ter Deus em sua vida, era aquilo que mostrava quem realmente Davi era, ou que diferenciava ele dos seus irmãos, era Deus. E Davi então é convidado para ir para o palácio, e todas as vezes que Saul estava perturbado, Davi tocava harpa. Vocês lembram da harpa como que era? Era feito de madeira de acácia toda torta, e as suas cordas eram do quê? De tripa. A irmã Neuza lembrou, de tripa de carneiro, verde. E todas as vezes que ele ia tocar, desafinava. Mas não era afinação, era aquilo que estava com ele. Não era, falou bonito, pastor, era a unção de Deus. Não precisava ter as cordas de nylon assim, que quando toca faz aquele barulho. Já viu essas harpas atuais? É muito bonito o toque dele. O Juarez tinha um pastor que tocava, acho que, não sei se toca mais, eu vou falar uma palavra aqui para tentar mencionar aquilo que ele fazia excelentemente. Quando ele tocava harpa, irmão, você se arrepiava. E ele sentava assim, eu lembro que uma vez ele estava sentado assim, tocando harpa, e ele passava os dedos assim, e parecia que você estava no céu. Mas a harpa de Davi não, ele tocava, desafinava, ele tocava, desafinava, mas os demônios, ou o espírito maligno, não se sujeitava, ou não resistia àquilo que Davi tocava. E quando ele tocava, a Bíblia diz no capítulo 16 e no versículo 23, que o Espírito saía e automaticamente gerava um alívio no coração de Saul. E agora essa rotina fica, passa dias, passa meses, mas a Bíblia diz que eles precisavam se organizar territorialmente. O território ainda não estava totalmente dominado. Existia pedaços de terra que eles precisavam tomar. E eles tinham inimigos. E este inimigo era como se fosse Brasil e Argentina, sabe? Aquele inimigo que sempre estava ali na frente deles. Eles já tinham vencido os amalequitas, eles já tinham vencido os amorreus, eles já tinham vencido os amonitas, os moabitas, mas os filisteus eram os algozes dele. Eram os filisteus que em todas as vezes tinham uma força contra Israel.
Só para você ver, eu não marquei aqui de cabeça. Foram os filisteus que vieram contra Eli no dia daquela batalha em Ebenezer e tomaram a arca da aliança de Ofni e Finéias. Foi os filisteus que capturaram Sansão e furaram os seus olhos. Os filisteus então de tempos em tempos se levantavam contra Israel. Era uma nação organizada, sem muitos soldados, mas eles tinham em sua posse muitos mercenários. Os moradores da cidade de Gade, era uma cidade no termo territorial fronteira com Israel. Eles não tinham nenhuma aliança real contra os filisteus, mas se os filisteus precisassem deles e pagassem um pouco mais, eles se disponibilizavam em lutar contra qualquer nação. E nós entramos agora no capítulo de número 17. A Bíblia diz que agora uma guerra contra os filisteus se instalam. Eles se ajuntam para esta guerra. Eles entram no território de Israel. A Bíblia diz que ele entra em um lugar conhecido como fronteira sangrenta. Capítulo 17, versículo 1. Capítulo 17, versículo 1 diz que eles entram neste lugar. Eles vêm até Socó, que era uma região de Judá, e acampam naquele momento. Socó estava de um lado, existia um vale, pensa comigo, existia um vale conhecido como Vale dos Carvalhos. Era um lugar alto, aí tinha um vale e depois um outro lugar alto. Então os filisteus eles ficam em Socó, em uma região privilegiada para a batalha. A Bíblia diz que então Saul e seus homens se ajuntam do outro lado do vale. É interessante entender e perceber que os filisteus eles já entram no território de Israel. Era como se fosse aqui, só para você entender. Isso daqui é um vale, isso daqui é um lugar baixo. E nós temos dois topos, né? A gente tem aqui esse topo aqui, lado de lá, o lado de cá. O lado de cá, vamos dar um exemplo. Eles estavam mais ou menos ali onde é a casa do Juarez, um lugar alto, privilegiado. E os filisteus estavam ali onde é a casa do Fabiano, ali da Gabi. Então eles montaram acampamento de um lado, e os israelitas montaram acampamento de outro lado. E este lugar aqui ficou vazio. Israel se prepara para a batalha. Os inimigos se preparam para a guerra. Mas eles não esperavam com elemento surpresa. Quem era? Um homem de 3 metros de altura, irmãos. O texto vai dizer e vai começar a descrever este homem, no capítulo 17 e no versículo 4, diz: e saiu do arraial, vamos lá, saiu do arraial um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate. Quando alguém vai dizer que esse homem era de Gate, vai dizer ele era um mercenário. Ele não estava ali por amor à pátria, ele estava ali porque alguém iria pagar para ele estar ali. Não era um homem comum, era a tropa de elite, eram os homens mais destemidos que existiam. Nós vamos ver aqui, olha lá, ele sai do arraial, ele tinha a altura 6 côvados e 1 palmo. Sabe como que era medido um côvado? Você vai aprender agora, toda vez que você lê a Bíblia. Aqui, isso daqui é um côvado. Aqui, ó, aqui é um côvado, tá? Então, isso daqui, toda vez que você vai lá ver na Bíblia côvado, é esse daqui, ó, daqui do cotovelo até aqui, é um côvado. Então ele media 6 côvados e 1 palmo. Se nós formos colocar
no dia de hoje, aproximadamente 3 metros de altura. Um homem alto. Eu tenho 1,80, joga mais 1 metro, é alto, muito alto. Já não bastando isso, ele vinha preparado para a guerra. No versículo seguinte, ele trazia sobre a sua cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e o peso era desta couraça 5.000 ciclos de bronze. Traduzindo e trazendo para o peso de hoje, aproximadamente 60 quilos de armadura. Era como se ele carregasse um saco de cimento e 2 pacotes de arroz, só para você entender. No lombo, Daniel, pesado, mas era totalmente preparado. O capacete de bronze, irmãos, aquela couraça tapando aqui os órgãos vitais, né? O coração, o rim, as tripas, o bofe, fala aí o que mais? O fígado, vamos lá. Aqui, ó, para que quando viesse uma espadada, não entrava facilmente. Ele sai, e quem está escrevendo falou: o homem é grande, e ele está carregando uma armadura de guerra. Ele tem na mão a lança, e essa lança, versículo 6, e essa lança, ela é grande. Põe no versículo 6, 6, isso. E trazia grevas de bronze por cima do seu pé, um escudo de bronze entre os seus ombros, versículo 7. E a haste da sua lança era como se fosse, olha lá, um eixo de tecelão. Fui no Google para ver o que era um eixo de tecelão. Era algo pontudo assim, que ele tinha somente uma volta, sabe? Ele não era tipo uma ponta de uma flecha, ele era reto, era como se fosse uma faca. E ele era muito pesado, olha lá, pesava 600 ciclos de ferro, e diante dele ainda ia um escudeiro. Sabe quanto que pesava esse 600 ciclos de ferro? Aproximadamente 7 quilos. Era a ponta da lança de Golias. Ele era alto, uma armadura pesada, ainda tinha na mão uma lança que só a ponta dela pesava 7 quilos. Parece exagero isso, irmão, coisa de louco. Quando aquele homem descia do arraial e começava a descer de ladeira abaixo, gritando, a Bíblia diz que todo mundo tremia. O texto diz no versículo de número 11, que quando eles ouviram os gritos de Saul, de Golias, no versículo 10, dizendo: me dá um homem. Ele não queria uma guerra generalizada. O que eles queriam aqui? Se um homem viesse contra um homem, quem vencesse, venceria a guerra. Era mano a mano, Jessé. Era 1 contra 1. Então essa era a proposta de Golias: desce para nós lutar. No versículo 11 a Bíblia diz que quando ouviram aquilo que ele estava falando, e Saul ouvindo os gritos de Golias, eles temeram, eles se espantaram, eles ficaram atemorizados com aquela situação, porque eles olharam e disseram: como nós vamos vencer esse camarada? Quem pode nos ajudar? Parecia: quem poderá nos defender? Eu. Não tinha ninguém para ajudar naquele momento. Eles já não tinham mais a confiança que eles poderiam ter, mas a Bíblia diz que agora Deus decide fazer algo.
porque não foi um dia que Golias fez isso. A Bíblia diz que já fazia 40 dias que pela manhã e de tarde Golias estava lá gritando: tem homem aí? Será que tem homem para me enfrentar? Ao ponto do coração do povo se entristecer. Mas de repente alguém começa a entrar em cena. No capítulo 17, no versículo 12, a Bíblia diz que então Davi é apresentado pela terceira vez, irmão, terceira vez. A primeira vez que Davi é apresentado é lá na sua casa. A segunda vez que Davi é apresentado é lá no palácio de Saul, quando o jovem diz: tem um jovem. Agora Davi é apresentado pela terceira vez, e alguém diz: olha, é um filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé. Ele tem um filho de 8, ele tem 8 filhos, mas ele tem um, que é o menor. E este menor, agora é apresentado por Jessé, é colocado em um ambiente que ele não queria estar. Um dos gigantes que Davi precisou enfrentar neste momento era o gigante de um menosprezo familiar. O que era ser o menor aqui, irmão? Não era ser o filho mais novo simplesmente. Não era ser o filho que não apanha, porque o filho mais novo nunca apanha. É verdade ou não é? Os mais velhos sempre apanham, os mais novos não apanham. Os mais velhos sempre levam a culpa, os mais novos nunca levam a culpa. Quem é mais novo aqui diz amém. Quem apanha diz amém. Oh, então estou errado. Mas é interessante que Davi, ele é colocado dentro deste ambiente, no versículo 14, como o menor. Os 3 maiores estavam na guerra: Abinadab, Samá, Eliabe. Mas Davi não. Davi estava cuidando das ovelhas de Saul, de Jessé. Davi estava naquele ambiente familiar que ele tinha recebido quando ele se tornou rei de Israel. Ele não coloca uma medalha no peito e vai, não, ele sabia o momento certo de Deus para a vida dele. Ele sabia que Deus estava preparando um ambiente certo para ele. Talvez ele não tinha estatura, por isso ele era o menor. Talvez ele não tinha idade, por isso ele era o menor. Talvez a sua posição familiar não era privilegiada, por isso ele era o menor. Por ser menor, ele vivia um tempo de menosprezo familiar, social e até mesmo no ambiente onde ele frequentava. O filho menor não tinha direito a nada dentro da casa de seu pai. Tudo aquilo que era dado sempre para o primogênito. Imagina Davi sendo o 8º filho de uma casa, não restava nada para ele, mas agora Deus então decide revelar Davi pela terceira vez. Davi recebe uma missão: levar mantimento para os seus irmãos. Não foi Deus quem manda, foi Jessé. É Jessé quem diz: olha, pega isso e leva para os seus irmãos. Na agenda de Jessé, Davi estava responsável para levar suprimento para os seus irmãos. Mas guarda um glória, porque você vai dar daqui a pouco esse glória. Mas Deus já tinha preparado algo maior para Davi. Deus sabia que agora chegou o tempo dos holofortes se acenderem, as cortinas se abrir e colocar Davi em um campo de batalha. A agenda de Jessé: Davi, cuide
cuida dos seus irmãos e leva mantimento. Na agenda de Deus, Davi, eu estou te colocando para que você viva um tempo de crescimento na minha presença. Eu já quero liberar uma palavra de Deus para a tua vida nesta noite. Não se preocupa se o ambiente não é apropriado, se as adversidades tomaram conta do seu meio, ao seu redor, daquilo que você está vivendo. É porque Deus está te preparando para um tempo de vitória, está te preparando para um tempo de conquista. Algo grande vai se levantar, uma grande dificuldade vai surgir, mas existe algo que está gritando dentro da tua alma, e você vai entender neste momento, é que o céu está trabalhando para que você viva um tempo de vitória. Eita glória! Nós não entendemos a agenda de Deus. Na agenda de Deus a gente precisa passar por algumas situações. Na agenda de Deus a gente está nas mãos do oleiro e Ele está nos amassando. Na agenda de Deus a gente acha que a gente está passando por um vale da sombra da morte, mas a gente se esquece que ali Deus está cuidando. Davi se mantém humilde, e quando Davi chega naquele campo de batalha, Davi, quando ele chega naquele ambiente de guerra, Davi, quando ele chega naquele ambiente de luta, a Bíblia diz que então ele ouve um grito: tem algum homem que pode lutar contra mim? Tem algum homem que pode vir contra mim? Davi, quando deixa aquela carga, o texto diz que então Davi vai correndo para este ambiente de luta, porque tem momentos que nós não temos muitas opções. Tem momentos que nós somos obrigados a entrar em algumas batalhas. Você está no seu território, no seu ambiente de paz. De repente os filisteus, vamos usar essa expressão, os filisteus, como alguém figurativo, eles vão entrando naquele seu ambiente de paz, e eles vão tentando tirar a sua paz. Foi 40 dias que Golias estava ali, irmãos. Cada passo que ele dava, um grito ele dava. Cada passo que ele dava, ele dizia: alguém vai me enfrentar. E a tendência nossa, por ser crente, é recuar. É interessante que Saul, em um dos gritos, ele diz: não tem nenhum servo de Saul para lutar comigo? E todo mundo com medo, porque a nossa tendência é nos esconder. Mas chega uma hora que a gente precisa ir por tudo ou nada. Chega uma hora que a gente precisa ir por vai ou racha, sabe? Ou eu entro ou não entro. Ou eu vou para o joelho ou eu perco essa batalha. Ou eu enfrento esse problema ou eu perco essa guerra. Ou eu enfrento essa dificuldade ou eu saio perdedor. Aí Deus começa a te encher de coragem. Aí Deus começa a mostrar para você caminhos. Aí Deus começa a fazer você lembrar das promessas que Ele tem na sua casa, sobre os teus filhos, sobre eu estou sentindo algo sobrenatural aqui, sobre a tua família. E você começa a entender que esta batalha não é para você perder, não. É porque Deus está querendo que você que você viva coisas sobrenaturais. Aí você regaça as mangas, aí você sacode a poeira, aí você levanta a cabeça, aí você diz: eu sei que Deus está comigo, que o Deus de Jacó é o meu refúgio. Eu sei. E Davi agora vai vivendo isso. E quando ele corre para o campo de batalha, acompanhe comigo na Bíblia, vamos lá, no capítulo 17, no versículo de número
23. Estando ele ainda falando com eles, vinha subindo o exército dos filisteus e um homem guerreiro. Quem era o homem guerreiro? Quem? Golias. E Golias vinha na frente e ele gritava conforme aquelas palavras. E Davi ouviu. Quando Davi ouve, Davi agora entende que ele não foi ali para levar farinha, ele não foi ali para levar aqueles negócios, ele foi ali porque Deus tinha algo ali. E a gente vai entender lá na frente. Quando a gente começa assim entrar em certas situações, a gente fala: Deus, mas por que eu estou passando por isso? Deus fala: é porque eu tenho algo maior para você, e você precisa passar por isso. Eu estou te preparando, eu estou te revestindo, eu estou te renovando, eu estou te enchendo de autoridade. E quando Davi ouve aquilo ali, e Davi vê que os homens, versículo 24, que os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam e temiam. Davi olhando aquilo ali, Davi então entende que aquela batalha seria vencida, não com a sua força, não com seu potencial, mas venceria com o nome do Senhor. E Davi então ele precisa enfrentar um segundo gigante. Qual é, pastor? O desânimo de todos. Porque é tão ruim quando nós entramos em batalhas e quando a gente pensa que vai ter alguém do nosso lado, todo mundo nos abandona. Aquele momento que a gente fala: agora eu vou, e quando a gente olha, a gente está sozinho. É difícil, é mais difícil enfrentar o desânimo de todos, tinha uma foto bonita, do que o inimigo em si. Porque quando todo mundo está junto, a gente fica mais corajoso. Quando o mundo está querendo, a gente fica mais animado. Quer ver quando a gente está sozinho? É mais fácil enfrentar as dificuldades em coletivo. Mas vai ter momento que é só você e Deus. Vai ter momento que não vai ter ninguém do teu lado para te ajudar. Vai ter momento que os abraços vão sumir. O Gessé cantou hoje. Vai ter momento que aquele tamo junto vai acabar. Vai ter momento que alguém vai olhar para você e vai dizer: eu não posso te ajudar, mas não se preocupa, é Deus que está fazendo com que isso aconteça. É Deus que está fazendo com que essas coisas aconteçam. Nem todo mundo vai estar junto de você. Vai ter momento que você vai estar no seu Getsêmani, chorando, gritando, dizendo: Deus, me ajuda, me socorre. Você vai enfrentar o desânimo de todos. Muitos vão virar as costas para você, mas o céu nesta noite está respondendo a tua oração, dizendo: eu estou contigo, eu não te abandono, eu não te desamparo, eu estou contigo. O segundo gigante que Davi enfrenta antes do gigante é o desânimo daqueles que estavam ali à sua volta. Todo mundo corre, ele fica, Duda. Todo mundo corre e ele permanece ali. E alguém agora começa a dizer, porque agora eles precisam enfrentar um outro gigante. Qual era? Está no versículo de número 25, que já não basta você viver diante de situações adversas e as pessoas te abandonarem porque desanimou, mas é também olhar para os gigantes, ou para este gigante, e ver o quanto ele está sendo ousado para tentar te parar. E o texto diz: e dizia os homens de Israel: viste aquele homem que subiu
para afrontar. O quarto gigante que Davi precisou enfrentar, o terceiro gigante que Davi precisou enfrentar, foi a afronta de Golias. Eu fui no Google para ver o que é uma afronta, porque a gente usa tanto essa palavra. Afronta não é nada mais, nada menos do que uma ofensa lançada. É alguém que de repente, ou algo que de repente vem para tentar desestruturar você emocionalmente. É dizer que você não vai conseguir. É dizer que tudo aquilo que você sonhou não vai acontecer. É olhar para os teus sonhos, para os teus projetos e tentar desmerecer. Quantas pessoas que viveram ou vivem um tempo de afronta em suas vidas. Palavras que entram como flechas, e quando sai sangrando e machucando. Era isso que Golias estava fazendo. Talvez Golias não conseguiria enfrentar todo o exército de Israel de uma só vez, mas ele entende que aquelas palavras de afronta geraria medo no coração das pessoas. O inimigo tem tentado te parar, meu irmão. O inimigo tem tentado te fazer desistir, Daniel. O inimigo tem tentado te fazer retroceder com palavras de afronta. Você não é crente? Por que você está passando por isso? Você não é crente porque a tua casa está assim. Você não é crente porque você está enfrentando tudo isso. Você está perdendo tempo na igreja. É melhor você parar, e você vai colocando aquilo no teu coração. Mas nesta noite Deus estará blindando o teu ouvido, estará guardando o teu coração. Palavras do inferno não terão poder, porque Deus tem uma promessa sobre a tua vida. Deus tem uma promessa sobre a tua casa. Deus tem uma promessa sobre os teus filhos. Não tem não tem palavras que vai mudar. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Afronta. Quem nunca foi afrontado e deixou aquela afronta entrar no coração? Quem nunca deixou de ir na igreja um dia porque foi afrontado, porque alguém olhou e disse: você vai perder tempo lá? E você colocou uma roupa, colocou um sorriso no rosto, e aqui dentro você estava todo destruído. Tem gente que não precisa falar para nos afrontar. Tem gente que nos afronta com atitude. Mas a lição desta noite é essa: não deixa isso te afetar. Tem coisas maiores te esperando lá na frente. Tem coisas grandes preparadas para você lá na frente. E Davi então, ele ouve aquilo. Saul então decide fazer algumas propostas. E alguém diz: olha, se alguém vencer aquele gigante, versículo de número 25, isso daí mesmo, olha a proposta de Saul. Primeira coisa, vai ficar rico. Desceu, venceu Golias, fica rico. Segundo, vai casar com a princesa. Automaticamente vai fazer parte da família real. Casar com a princesa. Terceiro, toda a sua família será isenta de imposto, olha lá, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Não vai pagar mais IPVA, IPTU, vai falando imposto aí. Vai comprar gasolina pelo preço da Petrobras. Sabe aquele imposto? Não, olha, subiu o imposto. Não, a família do Hugo não vai pagar. Não, mas não, vai ficar rico. Já pensou, Janete? Vai ficar rico.
não era pouca coisa, era rico mesmo, era dinheiro. Vai casar com a princesa e não vai pagar mais imposto. Isso não foi capaz de motivar o coração daqueles que estavam ali, irmã Úrsula. Isso não foi capaz de motivar o coração daqueles que estavam ali, Carlinhos. Não foi. Sabe o que eles diziam? Isso daqui é um pensamento meu, irmão. O que adianta ser um rico morto? O que adianta ser noivo morto? O que adianta eu descer lá e morrer e imposto vai continuar? Eles viram tudo aquilo como adversidade. Eles viram tudo aquilo como um grande problema. Davi chega. E no versículo 26, Davi vai chegar e vai dizer assim: olha, de repente alguém está falando. E Davi vai dizer assim: mas quem é esse incircunciso? Quem é? O que é ser um incircunciso aqui? É alguém que não tinha aliança abraâmica, alguém que não tinha o direito da promessa de Deus. Quem é este incircunciso? Olha que Davi pergunta, vamos lá ler no texto? Vamos comigo lá? E o que farão com aquele homem que ferir esse filisteu e tirar essa afronta de Israel? Que Davi, vou usar a minha versão aqui. O que eu vou ganhar? Vou usar a versão desses meninos, de vocês. Quando a gente pede para vocês ir no lugar, o que eu vou ganhar com isso? Eles falam assim, irmã Neuza: fulano, vai em tal lugar. Ele fala assim: Gessé, o que eu vou ganhar com isso? Essa foi as palavras de Davi. O que vão fazer com aquele homem que descer lá e matar esse gigante? Davi estava lá, lá perto da casa do Ajarez. Golias estava ali, perto do corguinho. Aí alguém começa a dizer: esse homem, ele está afrontando quem? O exército do Deus vivo. No capítulo 17, no versículo de número 8, Saul diz: vocês são servos de Saul. No capítulo 17 e no versículo de número 26, Davi diz: vocês são o exército do Deus vivo. Golias gritava: vocês são de Saul. Davi gritava: nós somos de um Deus vivo. Golias gritava: vocês são do exército de um homem que Deus rejeitou. Davi olhou e dizia: nós somos escolhidos de Deus. Foi Deus quem nos escolheu. Eu quero liberar uma palavra para você da Assembleia de Deus aqui de Glicério. Deus tem um propósito na tua vida. Vocês não estão aqui para me servir, nem para servir homem nenhum. Há um Deus que te chamou para uma grande obra e te chamou para uma grande batalha. Então levanta a cabeça, sacode a poeira. Vão tentar te parar, vão tentar te afrontar, vão tentar te fazer desistir, mas olha para frente, porque Deus tem algo grande na tua vida. É uma opção nossa nesta noite. Quem nós somos? Do homem ou de Deus? Só quem é de Deus. Só quem é de Deus. Para que o inferno ouça, para que o inferno entenda que há um povo neste lugar que tem a marca da promessa de Deus na sua vida. Joga a tua mão para o alto e adora o Senhor. Alamandoreba calamandoreba calabaia ceia. O que vão dar? Quando Davi ouve aquilo que eles estavam oferecendo, irmã Lena, Davi, ele bate no peito e diz: eu vou descer. Eu vou descer
Sabe por quê? Eu quero que você guarde isso. Isso daqui é uma frase motivacional, que você não vai ouvir pelo Leandro Carnal, nem daqui não é Shakespeare. Isso daqui é o Espírito Santo de Deus. Enquanto o povo via Golias como uma adversidade, Davi enxergava Golias como uma oportunidade. Ah, você não pegou não. Você pegou? Você pegou? Vou fazer igual o irmão faz. Eu vou jogar pro alto, você pega. Enquanto aqueles homens viam Golias como um grande problema, Davi olhava e via Golias como a solução dos teus problemas. Davi olhava e dizia: eu vou sair dessa batalha rico. Não, não tenho um centavo furado no bolso, eu vou sair rico desse negócio. Eu estou sem ninguém há muito tempo, ninguém me quer na escola, eu estou passando, ninguém me olha, eu vou sair com a namorada desse negócio, eu vou casar com a princesa, a minha família já não aguenta mais pagar imposto, eu vou sair desse negócio com tudo quitado, sem IPTU, sem IPVA, eu vou comprar uma Ferrari a preço de custo, porque eu sei que esta peleja Deus vai me dar vitória. Eu quero dizer para você nesta noite, enquanto muitos estão olhando e estão vendo o problema, Deus está abrindo a tua visão nesta noite, está colocando na tua frente, está dizendo para você: pode ir, vai, porque eu sou contigo, aonde você colocar a planta dos teus pés, eu estou contigo. Me ajuda a pregar nessa noite. Cutuca esse irmão. Carlinhos, fala para Flavinha: aquilo que é problema para os outros, para você é a solução dos teus problemas. Alamandoreba calabaia ceia. Davi fica empolgado, Davi fica feliz, e Davi fala: eu vou descer. Mas de repente vem o outro gigante aqui, irmãos, porque a nossa vida é feita de gigantes. E quem é? Os gritos de Golias não fizeram efeito em Davi. Aqueles problemas não fizeram efeito em Davi. O quarto gigante, e acredito que seja o mais pesado, esse era o crucial na vida de Davi. Quando Eliabe, o seu irmão mais velho, eu não tenho irmão mais velho, mas o irmão mais velho deve ser uma referência, né? Deve ser alguém que a gente olha assim e fala: quando eu crescer, eu quero ser igual ele. Eliabe era soldado. Eliabe vestia aquelas roupas de soldado. Ontem eu vi o irmão Júnior de farda, chique. E o Filipe olhando para ele assim, dizendo assim: o pastor, eu também usei. É referência, sabe? Eliabe ouve aquilo que Davi estava falando. Isso daqui gritou dentro da minha alma. Eu vou deixar um gancho para quinta-feira que vem, tá? Para você vir quinta-feira que vem. Mas Eliabe, ouvindo Davi, todo feliz, Davi estava feliz ali, dizendo: eu vou vencer esse gigante, eu vou ficar rico, é minha oportunidade, Eliabe fala, versículo de número 28, o texto diz que Eliabe ficou irado com Davi, ficou bravo. Acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. Nós lemos esse texto. E de repente Eliabe faz uma pergunta: o que você faz aqui? Por que você veio para cá? O que você está fazendo aqui? Eu conheço. Aonde você deixou as suas poucas ovelhas? Só vai menosprezando. O que você está fazendo aqui? Ninguém te chamou.
Ninguém chamou. Onde você deixou as suas poucas, sabe aquele menosprezo assim? As suas poucas ovelhas. Sai daqui, moleque. O que você está fazendo aqui? Aqui não é o teu lugar. E não falou de boa não, falou irado. Alguém já falou irado com você? Você já falou irado com alguém? A gente perde até a razão muitas das vezes, porque a gente está irado, não perde? A gente esbraveja. Meu olho começa a ficar vermelho assim. Eu fico enfesado, cheio de fé. E de repente, Eliabe olhando para Davi, dizendo: o que você está fazendo aqui, moleque? Onde você deu? Eu estou fazendo tipo Eliabe, tá, irmã Neuza, para a senhora entender. O que está fazendo aqui, moleque? Onde você deixou aquelas suas poucas ovelhas? E ele continua: eu conheço a presunção do seu coração. Eu tentei encontrar uma versão melhor, e na NTLH eu vi Eliabe falando assim: você veio aqui só para se aparecer, você veio aqui só para se aproveitar do momento, você veio aqui só para você aproveitar de tudo isso que nós estamos vivendo. O quarto gigante está aqui. É que essas coisas, elas vêm da onde nós menos esperamos. E muitas das vezes, irmão, dentro de casa. Alguém olhar para você e dizer: você está perdendo tempo, você para com isso. Você não tem talento, você não tem dom, você não tem chamado. Todo mundo consegue, menos você. E você vai ouvindo aquilo ali, aquilo vai te machucando. Segunda-feira nós tivemos um trabalho aqui, Mavi, até hoje eu estou lembrando. A Mavi fez um trabalho aqui com as irmãs, e aquilo falou tanto ao meu coração. E ouvimos aqueles testemunhos, e eu comecei a conectar com essa mensagem. É a realidade de muitos que estão aqui. Alguém olhar e dizer: filha, para de ir para a igreja, você está perdendo tempo. Alguém olhar e dizer: para. Quando você não estava indo na igreja, você estava melhor, agora você está passando por isso. E alguém que está próximo, porque o que mais dói é isso, é de alguém que está do lado, não é de um estranho. Quando o estranho fala, a gente está nem aí, mas é alguém que está perto. Eliabe chama Davi de convencido, de aproveitador, que Davi estava ali só para se aparecer. No versículo 29, Davi fala assim: mas o que eu fiz? Sabe aquele esquema de irmão mais novo? O que eu fiz? Sabe, quebrou o controle do videogame e guardou lá, e de repente o irmão vai bater e fala: mas o que eu fiz? O que eu fiz? Davi não entendeu a ira do irmão. Davi não entendeu o porquê Eliabe estava tão bravo. E Davi fala: mas o que eu fiz? Mas Davi tem uma resposta para a ira de Eliabe. E eu termino a mensagem aqui nessa noite. Versículo de número 30. Enquanto Eliabe estava gritando com Davi, Davi desviou-se dele e foi para o outro lado. Grita comigo, Jura. Faz de conta que está gritando comigo. Só para me mostrar como que Davi fez. Grita, faz igual você gritava com o Tom. E Davi fez assim, ó. Fica aí falando. Deus tem um propósito maior na minha vida. Eu não posso parar por isso. Eu não posso deixar na igreja porque eu passei um dia difícil, porque muitas das vezes a gente tende, pensa em fazer isso, sabe? Eu já não vou no culto porque meu dia não foi fácil. E a gente para dar ouvido para tantas coisas, a gente para dar ouvido para tantas situações, a gente para dar ouvido para tantos momentos, e a gente para de entender que Deus está preparando algo maior, que é só um
passo que nós precisamos dar, porque tem algo grande lá na frente preparado para nós. A resposta de Davi para Eliabe nesta noite, ou neste dia, foi esse: foi passar de lado, foi ficar em silêncio, foi agir com indiferença, porque é isso que nós devemos fazer diante das afrontas, é fingir que nós não estamos ouvindo e continuar caminhando. Canaã é logo ali. É isso que Paulo diz, que aquele que milita, ele não se embaraça com as coisas dessa vida. Algo está te fazendo parar, algo está te fazendo desistir, algo está te fazendo retroceder, mas eu quero dizer para você nesta noite, Davi, não pare para dar ouvido a quem não conhece a tua promessa, não pare para dar ouvido para aqueles que não conhecem a tua história. Você já matou urso, você já venceu leões. Se prepara, porque o céu está preparando um tempo de triunfo para você. Continua caminhando, pastor, mas o que eu faço? Continua caminhando, mas se me marcarem no Facebook, bloqueia, e se mandarem no WhatsApp, bloqueia, e se me atacarem nas redes sociais, finge que não está vendo, porque o céu tem coisas grandes para você. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente para dar ouvido. É que a gente não é nem para dar, tem gente que não merece a sua explicação, meu irmão. Eu vou dizer aqui, depois eu vou cortar esse negócio e vou colocar. Tem gente que não merece a sua explicação. Tem gente que não paga as suas contas. Tem gente que não pega os seus boletos para pagar. Tem gente que não ajuda você em nada e depois quer se meter com a sua vida, depois quer te fazer parar, depois quer te fazer desistir. Olha, irmão, olha para frente, tem um gigante te esperando, tem uma promessa de Deus na tua vida. Levanta a tua cabeça, sacode a poeira e viva as promessas de Deus. Alabai, vamos se colocar de pé, a gente vamos adorar o Senhor. O Espírito Santo de Deus, Ele quer falar com você nessa noite. Eu quero que você feche os teus olhos.